Oi, gente, tudo bem? Bom, essa é mais uma aula, do programa da residência pedagógica. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fermentação. E quem preparou essa aula para vocês foi eu, Ianca Corsini, e a Camila Caproni. Bom, eu vou falar para vocês um pouquinho de como ocorre a fermentação e para que ela serve. A fermentação é um processo de respiração anaeróbica, né? A gente não vai utilizar o oxigênio. Ela vai acontecer por meio do qual as células obtêm energia química para as atividades normais do seu metabolismo. Então, o ser humano vai utilizar esses mecanismos para fazer fermentação do pão, da cerveja, do vinho, iogurtes, do ácido lático e dos derivados, do ácido lático, vai ser queijo, entre outros. A fermentação vai acontecer apenas na primeira fase da respiração celular, ou seja, na glicólise, tá? Então, aqui a gente tem uma célula, essa glicose vai entrar nas células, através da alimentação e através do oxigênio, a gente vai ter o oxigênio também que vai entrar nessa célula. Dentro dessa célula, a gente vai ter a mitocôndria. A mitocôndria, ela vai ser responsável pela produção de energia e pela produção de ATP, essa adenosina trifosfato, que são esses ATPs. Então, aqui a gente tem a molécula da glicose. Essa molécula é C6H12O6, tá? Esses dois ADP mais P vão se tornar duas moléculas de ATP, duas moléculas de energia. E esse NAD vai se tornar o NADH. O que vai acontecer aqui nesse NAD? Para que a energia armazenada seja liberada, é preciso que ocorra a oxidação. Então, esse NAD será oxidado. Toda vez que ele for oxidado, quem vai reduzir, quem reduz, recebe elétrons. E quem oxida, dá elétrons. Então, esse NAD será oxidado e esse NAD será reduzido, tá? Então, esse NAD aqui vai receber elétrons e vai receber hidrogênio. Porque durante a quebra da glicose, serão liberados elétrons e hidrogênios. E esse mesmo NAD vai capturar uma parte desses elétrons e desse hidrogênio. Por isso que ele vai ficar NADH, tá? Mais para frente, a gente vai ver que esse NADH vai sofrer uma reversão, uma reconversão. E ele vai voltar para essa molécula como apenas NAD, tá? Quando acontece a quebra dessa glicólise, dessa molécula, a gente vai ter duas moléculas de piruvato com 3 carbonos, tá bom? Aqui, ó. Então, aqui a gente tem a glicose, a molécula, de glicólise. A gente vai ter
esse ADP, que se chama adenosina difosfato, que será transformado em ATP, adenosina trifosfato. E o NAD, como eu falei para vocês, ele vai ser oxidado, e quem oxida, né, dá elétrons, e quem reduz recebe elétrons. Depois que isso aconteceu, a gente vai ter aqui, ó, 2 moléculas de ácido pirúvico, tá? Então, aqui se a gente tem nessa cadeia, né, nessa molécula, 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Essa é a molécula, né? É a glicólise. Aqui a gente vai dividir ela e vai ficar 3 carbonos, 2 moléculas com 3 carbonos, tá? Aí, o que vai acontecer? A gente vai ter esse ácido pirúvico, certo? Com 3 carbonos. Esse ácido pirúvico, aqui, ele vai se juntar com o CO2. Juntando com esse CO2, a gente vai ter uma molécula de etanol, que vai ser uma molécula de C2H5OH. Essa vai ser a molécula, né, do etanol, que vai levar o nome de fermentação alcoólica. Dando isso, aqui, durante esse processo, a gente vai ter uma reconversão desse NAD. Então, esse NAD aqui, após, né, receber os elétrons, ele vai reconverter e vai voltar para essa mesma molécula, apenas NAD. Para quando chegar aqui, fazer todo esse processo de novo, tá? Bom, a gente tem essa molécula de etanol, né? Mais o CO2. O CO2 que ele recebeu, né, durante esse processo. Quase que não coube aqui. Aí, a gente já usou, né, os 3 carbonos e o ácido pirúvico, que foi quebrado aqui e se transformou, né, em 2 moléculas de ácido pirúvico. Uma já foi para cá. A outra, a gente vai ter o ácido lático. O que vai ser esse ácido lático? É que vai ser usado nos lactobacilos, nos derivados do leite e dos queijos, né? Então, aqui, essa molécula de ácido lático vai se transformar em C3H6 O3. Meu mouse não é muito bom, gente, então vocês me perdoem, não vai ficar muito bonitinho. Então, pessoal, aqui a gente vai ter essa molécula que será de ácido lático, tá? Que a gente vai utilizar
nessa fermentação, né, dos lactobacilos. Lactobacilos a gente vai encontrar no Yakult, né, na coalhada, que vai ser o derivado do leite, e nos queijos. Aqui, nessa fermentação alcoólica, a gente vai também ter os queijos, as bebidas, a cerveja, o vinho, tá? Essa fermentação alcoólica vão se dar para essas bebidas, para o pão, para o bolo. Por quê? Porque esse etanol, essa fermentação alcoólica, são as leveduras que serão responsáveis pela fermentação desses alimentos. Que essas leveduras, nada mais, nada menos, são organismos unicelulares, tá? Então, aqui nessa fermentação alcoólica, a gente vai ter os pães, aqui ó, as leveduras, que serão responsáveis por fazer os pães crescerem, né, a massa crescer, a cerveja e o vinho. E aqui a gente vai ter o ácido lático, né, que são os derivados do leite, que a gente tem uma coalhada, os iogurtes, os Yakult, que são os lactobacilos vivos, e os derivados do leite, né, como eu já falei para vocês. Então, vai ser os queijos, né, as mussarelas. E por hoje, nessa aula, é só. Eu espero que vocês tenham entendido, né, um pouquinho do processo de fermentação. Não é uma coisa muito complexa, mas também não é uma coisa muito fácil, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode mandar pra gente que a gente tenta responder para vocês, tá bom? Até a próxima! Oi pessoal, então, como a Ianca explicou pra gente sobre o processo de fermentação, né, ela explicou de uma forma bem detalhada, eu trouxe uma experiência bem simples pra gente entender como ocorre esse processo, em especial o processo de fermentação alcoólica. E para essa experiência nós vamos utilizar um copo de água morna, açúcar e fermento biológico. Precisa ser o biológico, tá bom, pessoal? Não pode ser o que a gente conhece como pó royal, que é o fermento químico. A gente vai precisar das leveduras que contém nesse fermento para a nossa experiência. E aí nós vamos colocar tudo dentro dessa garrafa. Por último, agora coloca a água. E tampo. E mexe bastante. Como a gente sabe, para acontecer o processo de fermentação, não pode ter a presença de oxigênio, né? Pois é um processo anaeróbico, como a Ianca também já nos disse. Então, eu vou tampar, né, a boca da garrafa com uma bexiga. E aí, a gente vai poder notar a liberação dos gases através da bexiga, tá bom? Que aí, a gente vai ver o que acontece já já. Bom, pessoal, 15 minutos já se passaram desde a hora que eu coloquei a bexiga aqui na garrafa e a gente percebe que ela já está bem cheia. E isso se dá porque as leveduras, quando ela tem algum composto orgânico, no caso o açúcar para ela fermentar, e ela está em um ambiente favorável, no caso eu coloquei a água morna, né? É um processo semelhante quando a mãe de vocês vai fazer pão e coloca a massa para crescer no sol, semelhante, né? Coloca a massa para crescer e ela duplica de tamanho. Isso aconteceu aqui, olha.
A água estava mais ou menos até aqui e ela encheu tudo e encheu a bexiga ainda. E isso se dá pela liberação do gás carbônico, porque quando as leveduras elas fermentam o açúcar, ela produz álcool etílico e CO2. E esse CO2 a gente percebe ele aqui, esse gás a gente percebe com o enchimento da bexiga. Então essa é uma experiência bem simples que dá para você fazer na sua casa e entender um pouco mais sobre o processo de fermentação. Um processo muito importante para nossas vidas e para a economia, né, como um todo, para a produção de alimentos, bebidas, remédios e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado.